Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, доктор... Amigos, olá, queridos amigos. Estamos agora com Boris e Kosti, Sr. Lightman. Estaremos fazendo perguntas e respostas em vários idiomas. Nós estamos fazendo a tradução simultânea e vamos falar sobre a sabedoria de Kabbalah. E que é um prazer infinito estarmos juntos tratando sobre esse tema. Vamos falar de Kabbalah em geral. Este é um caminho de prazer infinito. E sim, basicamente esta é a razão da criação. A criação com prazer infindo. Dá-lhes prazer, diz Rav. Mas não imediatamente. Inicialmente há muito trabalho a ser feito. A recepção e o prazer. Está escrito que o Criador criou o mundo para dar-lhe prazer às suas criaturas. E então, em primeiro lugar, temos que trabalhar, diz Rav. A pessoa recebe acesso a esta ciência e então necessita dar-se conta que realmente é uma ciência de fato, é um meio de receber o prazer. E pensar dessa maneira, de maneira egoísta até mesmo, sim, diz Rav. Que mais tem uma pessoa além desta oportunidade de encontrar através do seu ego, através sujos, para que possa encontrar e buscar dentro das propriedades que ele tem. E dentro disto, encontrar que é um Criador aí, uma alma, e aí é prazer, o Criador, o propósito, tudo está aí de fato. Tudo isto acontece se a pessoa tem o ego são, e se ele é persistente, busca em seguir buscando e não soltar o objetivo, não importa a distração que possa colocar-se próximo a ele, imediatamente ele tem que perceber que está trabalhando com o ego. Apesar da pessoa não entender imediatamente que trabalho está fazendo com esse ego e como pode fazê-lo, o que seria esse senso superior no qual a pessoa possa atrair essas forças que o ajudam e como dirigir essas forças para que a luz superior possa vivificá-lo. Ele possa viver em outorgamento, em qualidade de outorgamento e qualidades egoístas. E, em geral, isso não é algo simples. Depende da paciência e da saúde da pessoa. E se a pessoa realmente tem um desejo para obter isso. E então a pergunta é: possível explicar o que significa prazer infindo? Ou tenho que experimentá-lo por mim mesmo? Rav? Bom, há que se explicar, sim. A mente, sim, é possível, mas para sentir somente para quem tem um desejo correto e corrigido. Que significa receber prazer infindo? Prazer depende do desejo. Se não tenho desejo para algo, simplesmente é impossível que eu receba essa satisfação para isso, do meu desejo. Mas o meu desejo se desenvolve, então mais vou experimentar prazer. Por isto, o ponto não é receber prazer em si, ter contato com esta fonte de prazer. A ideia é expandir isto. Simeon, como se faz isso? Como uma mãe que dá prazer a um bebê? Qual é um exemplo que possamos dar? Nós sabemos que o Criador não tem nenhum problema nesse sentido. Permitir que nós entremos em seus tesouros
na tesouraria do Criador. Se vamos aí, vamos estar perdidos. Não vamos saber o que tomar para nós. Não vamos saber valorizar os tesouros celestiais do Criador. Entramos no tesouro do Rei, mas não conhecemos a valorização de cada objeto. Para poder revelar o valor de cada objeto celestial, temos que preparar o nosso desejo, que seja um desejo verdadeiro, que constantemente se expanda. Porque deveremos aprender isto em Kabbalah. A luz está em descanso absoluto. Portanto, tudo depende de quanto possamos revelar essa luz para os outros. Uma pergunta de uma rede social. Rav, eu tenho uma página nessa rede social. Sim, diz o amigo. Temos umas perguntas com relação a isto. O bem e o mal vão desaparecer e nós vamos ter uma morte humana corporal? Não, temos que obter pelo menos o princípio do prazer espiritual antes da morte corporal, física propriamente dita. Depois disso, vamos continuar expandindo de maneira eterna. Olá, uma pergunta. Como pode ser possível obter a vida eterna? Posso obter nessa vida? Somente é possível através dessa vida corporal. E se nosso corpo morre, isso não muda nada. Somente nos dá a possibilidade de agarrarmos-nos neste prazer corporal e constantemente desenvolver esse desejo por fora dessa existência física, dessa limitação física, dos limites desse mundo. Qual é a diferença neste truque de buscar o desejo infindo em Kabbalah? E comparando com as outras religiões do mundo, Rav, desculpem que eu possa dizer isso, a religião nos confunde, promete o que acontecerá depois da morte. Cada um de uma forma diferente, de sua maneira peculiar, mas não tem uma visualização completa desse plano. Na Índia, por exemplo, se você vai à Índia, você vai ver quantos métodos diferentes existem de sistemas aí. Sim, a religião é mais preparada, Rav. As religiões, de uma forma geral, são amáveis, são agradáveis, são castas, são níveis de evolução segundo os princípios da religião indiana, mas não há nenhuma igualdade na sociedade. Isto não existe dentro desse conceito. Sequer sabe do que estão falando de fato. É uma religião amável, mas não toca essa esfera superior. Divide-se o povo em diferentes castas, diferentes níveis, e através disso, então, eu me relaciono com esta hierarquia. Eles nasceram em diferentes níveis, esferas, estruturas sociais. Um é o filho do rei e outro é o filho do escravo, do servo, de um pobre. Mas isso não é uma forma de viver plena. Isso não é uma forma correta de vida. De acordo com a ciência de Kabbalah, a pessoa necessita obter um estado verdadeiro mesmo se encontra nesse mundo. Por isso nós existimos aqui. Barra Sulam escreve sobre isso na introdução, as 10 Sefirot. Na primeira parte, aí há um capítulo, qual é a conexão dos trabalhos deste mundo? E neste mundo significa o prazer infindo que posso receber do mesmo. Depois da morte do meu corpo, como pode ser possível que este mundo
eu possa ter todas as condições que a minha religião me provê, ou venha me prover. No lugar disto, eu recebo o quê? Um número infindo, enorme de prazeres que se chama o prazer de viver. Não pode ser por si próprio. Como é esse pago desta pessoa por sua existência futura? Porque tudo está criado. Qual é a lógica aqui? Baha'u'lláh faz essa pergunta: de qual o pagamento da pessoa, afinal de contas? E os livros cabalistas tratam desse tema. O prazer, o prazer do qual nós estamos falando, necessita ser sentido neste mundo, neste estado, aqui e agora, quando revela ao Criador, quando a pessoa se aproxima do Criador. Aqui, este é o prazer maior, aqui e agora. Isso foi preparado para nós, Simeon. Pode falar com a psicologia do prazer. Quando o prazer toca o desejo, o prazer desaparece. Mas em Kabbalah nos dá uma técnica de coloca uma resistência entre o desejo e o prazer, para que possamos recebê-lo gradualmente. Qual é essa técnica? A intenção para autogades, Rav. Se eu dou prazer aos outros, não a mim mesmo, os outros são prazeres externos. Está fora do meu alcance. E através de mim, eu toco, tanjo os outros e permito entrar no prazer alheio e dou prazer ao alheio. E isto vem a mim e enche os outros, satisfaz os outros refratariamente. E Rav diz: depois de mim, quando eu recebo prazer do Partsuf superior, eu transfiro o Partsuf inferior. Nós estamos conectados em uma rede e recebemos uns dos outros para transferir esse prazer ao outro de maneira simultânea. Todos estamos outorgando e vivendo, morando nesse ciclo absoluto. Sim, é algo muito lógico, necessitamos entender e realizá-lo. Há um exemplo disso no nosso mundo? Pergunta Moshe. Sim. Apesar de não existir um exemplo específico nesse mundo, temos que desenvolver a qualidade de recepção e outorgamento. Está tudo oculto, diz Moshe. Não está oculto, diz Rav. Não aprendemos sobre isso no colégio, na universidade. Se o Criador tivesse revelado, seria mais fácil para nós. Não entendo. Os nossos amigos de casa não sabem, não têm essa percepção. Claro que não sabem. Eles, todavia, não chegaram a este ponto da evolução, esse ponto de percepção. Tem uma deficiência para isto. Tem que anelar, tem que adquirir isto. Este prazer infindo e perfeito através do outorgamento. Nós vamos estar preparados para isto, certamente. Nós estamos convidando as pessoas para isso, em todos os lugares. Quantos que realmente querem isto? Que venham a nós e façam isso. Simeon, temos muitas perguntas. Com relação ao que pergunta o Misha, nós podemos chegar a sentir esse prazer somente através do sofrimento? Rav, não há sofrimento. Há percepção e crescimento. Eu estou olhando vocês agora, são muito bonitos na tela. São tão jovens. Sim, quase todos são muito jovens. Por que deveríamos tratar disto? Sofrimento. Há aprendizado, na verdade. Sentimos-nos velhos, por certamente. Nós necessitamos tratar a cada momento desta vida de obter
essa percepção, esse prazer completo. Exatamente o Criador nos está tratando de otorgar. E temos que entender isso, entender do que fala a Kabbalah, como receber esse prazer eterno que existe e é dado por nós, chamado luz superior. Temos que nos fazer similar à luz superior, através desse desejo que está oposto à luz superior, e vamos querer outorgar, entregar, doar, e convertemos-nos semelhantes a Ele. E então, essa similitude de forma, Ele poderá, através disso, satisfazer-nos. E seguiremos nesse estado eterno e completo. Moshe, uma pergunta. A pessoa desfruta. O que ela desfruta de fato? Qual é o prazer da pessoa nesse mundo? Esse prazer, responde Rav, essa satisfação é algo pessoal, é uma leitura pessoal. A pessoa sabe o que está satisfazendo, conecta esse desejo. Isso satisfaz, é algo muito personalizado. O que eu entendo, todos têm seu próprio prazer. O que seria esse prazer, Rav? O prazer é amar aos outros através de si próprio e amar ao Criador como um reflexo. Tudo está ciclado num amor mútuo e a luz superior nos satisfaz através dessa conexão, todos juntos. Não há necessidade para que façamos isso de maneira pensada e totalitária. Só um pequeno grupo poderia fazer isso e já expandiria para o total. Temos um grupo muito bonito que estão perguntando por que somente o Criador criou este mundo desta maneira, onde as pessoas estão jogando este jogo. O Criador criou desta maneira, por que essa estrutura através do prazer? E por que temos tanta guerra e tanto sofrimento? Tem razão, concordo com você 100%. A gente vive um certo tempo nesse mundo e percebe justamente esta carência. E além do que, tenho sido eu mesmo testemunha de muitas perdas, muitos sofrimentos nesse mundo. A questão é que sem essas truculências terreais, é importante levar o egoísta a essa intenção altruísta. Por que foi criado o mundo nessa estrutura egoísta em primeiro lugar? A resposta a isto é que para que não haja uma decepção mútua entre o desejo e o prazer. Quer dizer, se agora eu tomo algo muito bacana, algo gostoso, agradável, saboroso, e começo a senti-lo, prová-lo e aprová-lo, e vou parar de sentir esse prazer, e o meu desejo está satisfeito, você vai embora, vai mudar, vai desaparecer, porque gradualmente o prazer anula o desejo. Então, como nós podemos fazer com que o desejo constantemente cresça e o prazer seja sentido de maneira perene, para sempre? Para isto, prazer e desejo não podem nunca se igualar e fazer um curto-circuito positivo e negativo, mas deve existir uma resistência como motor, algum tipo de máquina que não permita que as duas fases se conectem imediatamente, de maneira direta. E então o desejo de receber deve ser de outorgar, de entregar. Há um processador aqui, algo que processa o desejo e o converte em uma energia. Vamos desenhar essa estrutura, este motor constante. Não exatamente como motor, vamos tentar colocar assim, desta maneira, este desenho representando este desejo e esse ciclo de desejo e de prazer que um satisfaz o outro. Aqui um aparato, vamos dizer assim, que funciona sobre o menos e o positivo e negativo. Aqui, negativo e positivo, que tem um potencial de autoneutralização. Esse aparato interno se chama alma.
Kedushá. Alma. Assim é como somos construídos, positivos e negativos com a alma no meio. Portanto, nosso ego que se desenvolve é o Criador que está nos desenvolvendo. Mais e menos com a resistência interiorizada, a resistência egóica. E esta é a luz trabalhando, a luz superior. Que nos chega também da parte do Criador, o prazer. Vamos sentir como prazer, vamos dominá-lo como tal. Prazer, escreve Rav. Também vem do Criador. E a alma. Esses somos nós. Assim é como estamos construídos e assim como trabalhamos, e especificamente é a raiz, temos que realmente tentar sentir nosso ego como algo negativo, a forma com a qual está formada, e a luz que nos vem é algo positivo. E quando nós sentimos a diferença entre um e outro e queremos essas duas coisas coincidentes dentro de nós, sem que um elimine o outro, então nós temos aqui uma estrutura de desenvolvimento interna, num estado que se chama a alma. Quer dizer, a alma, digamos, esta linha média que nós mesmos construímos, criamos. E então há uma pergunta aqui com relação ao que você desenhou. Como necessitamos dividir o prazer e distribuir esse prazer que nós recebemos para os outros? Não funciona assim, na verdade, diz Rav. Em primeiro lugar, temos que preparar o desejo para ter esse contato correto com o Criador. E de acordo com isto, nós devemos soltar qualquer tipo de prazer, fazer uma restrição, tzimtzum. Não queremos receber isso, queremos construir uma tela, uma resistência que reflita esse prazer, que repudie o mesmo. E podemos receber essas porções medidas de prazer, pouco a pouco. Ruach, Neshama, Hayah e Yeridá. São essas luzes que vêm a nós. E se há demasiada eletricidade nesse circuito, nos queimamos. Por isso se faz dessa maneira, para que de maneira gradual há uma resistência aqui. Essa resistência se chama tela, e de acordo com o poder dessa tela, podemos receber ou descobrir esse prazer, porque há em nós um sistema que nos permite receber essa luz. E que nos leva somente no grau que já temos um sistema de proteção. Com relação a esta tela, pergunta: como pode a mente de um cabalista nesse mundo medir esses prazeres? Rav, não se preocupe com isto. Há um sistema. Há um sistema que protege tudo. Um sistema que não permite que a pessoa seja cancelada, anulada pelo poder superior. Se alguma vez escutou sobre isto, um golpe de luz. São todos contos de fadas, contos de crianças. Não te preocupe, nada vai acontecer, tudo está sob controle, o Criador está sob o comando de tudo, ninguém sofre por Kabbalah, tudo está sob o comando do Criador. Simeão, se eu tenho desejo de receber, como posso desejar outorgar a qualquer um? Eu não recebo o prazer do outorgamento, Rav. Não dê nada a ninguém. Este desejo, pouco a pouco, vai aparecer dentro de você. A raiz da influência dessa luz
Eu não sou um egoísta para nada. Eu gradualmente, através do estudo, que trabalha, atrás a luz que traz sobre a pessoa essa luz, esse Orma Kiva, essa luz circundante. Então, esta luz gradualmente vai mudar o nosso cerne e nos dar a sensação, dar, como pode-se dizer, dar essas qualidades, essa sensibilidade de perceber o outro. E queremos sentir isto, queremos recepcionar isto para poder entregar, doar ao outro. É como pode ser que eu queira deleitar-me a mim mesmo? Da parte do Criador. Que Criador? O que tem a ver comigo? Isto, gradualmente, essas qualidades vão aparecendo na pessoa. Nunca a pessoa percebeu isso anteriormente. E de repente aparece na pessoa esse desenvolvimento, esse grânulo que vai crescendo pela luz superior, como uma sementinha. Nada, nada, nada. Não tenho que saber nada. Simplesmente vai se desenvolvendo sem perceber, sem imaginar ou planejar o que está acontecendo. Vai correndo, soltando, chorando, brincando. Vai fazendo tudo de acordo com o que o corpo exige. E como resultado vai se desenvolvendo, é a mesma coisa conosco. Nós simplesmente temos que estar dentro desse sistema. E vamos nos desenvolvendo pouco a pouco. Uma pergunta de São Peter. A pergunta: se Kabbalah muda o amor do Criador ao mundo e às pessoas, então como? O que nós fazemos com essas emoções que nós temos, que nos trabalham, que nos burilam todo o tempo? Não importa, diz Rav, deixa-as. Cada pessoa tem as suas próprias emoções, a sua sensibilidade, sua psique. Eu tenho na Rússia, em Canadá, nos Estados Unidos, tenho familiares do mundo inteiro, cada um com as suas características e peculiaridades. Não há nenhuma pessoa na minha família que estuda Kabbalah. E o que eu faço? Para nada eu vou incomodá-los para isso. Cada um tem sua característica. Tenho amigos de infância, amigos que estudaram comigo na universidade, em São Peter. Esses tempos chamava de Leningrado. Naquela época chamava Leningrado, na cidade onde nasci, na Rússia Branca. Eu às vezes falo com eles. Não tenho queixa nenhuma. Eles sabem o que estão fazendo, da maneira que fazem. Eu não estou me aproximando deles. Estou trabalhando em algum tipo de ciência aqui. Estou trabalhando em alguma arte. Não interessa a eles. Eu sou um escultor. E eles, digamos... Não interessa a eles o que eu faço, o que eu estou fazendo. Não há nenhum problema. Somos adultos. Uma vez no passado, passamos por um período complicado. Uma pergunta de São Peter. Eles querem compartilhar suas emoções com as pessoas, o que eles encontraram, seus achados cabalísticos. Eu não estou aconselhando a fazer isso. Para que dizer para os outros? Para que impor a sua opinião ao outro? Veja como uma pequena criança que realmente está inspirada por alguma coisa, correndo mostrar aos outros um tesouro que ele encontrou, um desenho que ele fez, algo muito importante que está nas suas mãozinhas. Para quê? As pessoas não necessitam disso. Vão se aproximar dele naturalmente os que assim o querem, de maneira dedicada, de forma muito simples, muito sincera. Com um livro. Entrega um livro como um presente, nada mais. Não precisa dividir suas impressões. Talvez numa ocasião especial, numa conversa, num aniversário, alguma coisa assim. Não importa quanto, qualquer dia. Dá um presente para o outro, para dias específicos também. Fazemos assim, não vai dar a sensação que você está impondo o teu conhecimento a ele. Faz de uma forma suave essa disseminação. Necessitamos amar a todos ou somente aqueles que nós estamos outorgando. Qual é esse amor de que fala Kabbalah? Nós não necessitamos fazer nada, não temos que amar a ninguém.
Não podemos obrigar ninguém a amar ninguém. Aqui temos que amar, não, emular esse amor. Simeão. O que é o amor, então? O que significa amar através do Criador a todos? Olha quantos amigos nós temos em Düsseldorf. Uau! A Alemanha, toda a Alemanha está ali na tela. Vamos encontrarmos com eles em 2 semanas no Congresso. E vamos ver do que nós estamos falando aqui. Aqui está o meu ego. Estou desenhando o meu ego na tela. E aqui o que nós temos? Luz, or, makiv, luz circundante. Esta luz brilha sobre nós. Brilha sobre nosso egoísmo e trabalha-o. Essa qualidade do otorgamento. E aqui nós temos o que? O eu. E através de mim, quero doar esta luz, essa qualidade de otorgamento a todos os outros, a todo mundo. E então, através de mim, a luz superior passa através de mim e me enche, me satisfaz na medida na qual eu posso transferi-la ao outro. Se eu não transfiro isso ao outro, então não recebo nada, porque me converto em um bloqueio. Eu bloqueio a luz. E então aqui nós temos um princípio muito simples. Eu transfiro ao outro e recebo por mim mesmo. Qual é o problema nesse mundo? Neste mundo não é possível. Eu estudo Kabbalah. Essa luz circundante envia sobre mim, trabalha sobre mim quando estudo o método, este grupo, esta luz, e começa a estar dentro de mim certas conexões, certas emoções. Eu me agrego ao grupo e dentro de mim eu construo um modelo que é similar ao que está acontecendo aqui. E a igualdade nesse caso, que eu construo dentro de mim e faço-me sentir a todo mundo. Começo a perceber a todos. Sou capaz de sentir todo o universo, mas construo dentro de mim. O que nós temos aqui é que todos juntos sentimos a todo mundo, todo o universo. E tudo isto é abaixo desta luz circundante. Podemos desenhar todo tipo de formas, mas por favor entendam que a única coisa que nós temos que fazer é seguir os conselhos dos cabalistas, o que eles dizem, que há que se estar em um grupo de amigos, e junto com eles temos que organizar uma sociedade fraternal. Pode ser pequena, não precisa ser grandiosa. E temos fontes cabalistas, e de acordo com isso, a luz circundante vai aparecendo. Vamos seguir sentindo como nós vamos mudando pouco a pouco nestas sensações de conexão com a luz, a relação, a inter-relação interpessoal. Um momento, mas é importante. Pode nos dar um exemplo que eu possa entender que eu entrego ao meu filho alguma coisa? Sim, posso dar o exemplo da natureza, diz Rav. Mas exemplos através das pessoas é algo complicado, porque as intenções são diferentes. Sim, há muitas pessoas que têm desejos. Por exemplo, se uma pessoa tem sede, dou água. Isso é otorgamento? Não. Não. Não é otorgamento. Tudo que nós fazemos, até que a luz circundante nos corrija, não tem qualidade nenhuma de doação. É uma camuflagem
do nosso ego, da nossa intenção. Se eu tenho vergonha, Simeon, não há exemplos de outorgamento em nosso mundo físico. Não há. Não há amor, não há entrega, isso não existe nessa vida. Somente recepção egoísta pura. E então como nós podemos acreditar? Rav, não compete a mim isso. Vocês estão olhando a mim, estão acreditando? Não. Simplesmente não tem outra opção. Outra pergunta aqui. Como nós podemos saber o que quer a alma? Isto é algo que a pessoa percebe que quando começa a estudar Kabbalah, quer dizer, precisa saber que algo está acontecendo dentro dele, está falando a ele. Mas não mais que isto, através da mente é capaz de fazer qualquer coisa. Quer dizer, por uma lógica. A lógica é muito simples. É um método que eu sinto que é verdadeiro em relação a mim. Eu não tenho nenhuma explicação lógica, racional para isso. Fala sobre algum tipo de força superior que me corrige e me dá todo tipo de possibilidade para que eu exista. Todas essas coisas que são longínquas. Simeon, somente o ponto no coração pode... Sim, somente o ponto no coração pode dar essa percepção e de poder estudar e se desenvolver. Porque isto começa a chegar à pessoa que ninguém quer realmente de fato essa doação. A pessoa tem que ter a percepção dessa revelação. Todos temos um ponto no coração? Rav, há que se revelar isso. Esse ponto no coração. Sim. Seguimos. Não há coerção, não deve existir nenhuma coerção. Aquele que quer sente este chamado de chegar e vir estudar. Com relação a essa tecnologia, uma pergunta de Nikolai. Eu construo dentro de mim um modelo e eu outorgo, quer dizer, eu me relaciono ao meu modelo interiorizado. Rav, vamos dizer assim, se você for ler o livro de Zohar, então eu diria que todo mundo está dentro de você, ou dentro de mim. E assim é como eu revelo. Eu sou incapaz de anular o que está por fora de mim, perceber o que está fora de mim. Eu tenho 5 sentidos, mas a verdade é que tudo isto existe somente na minha imaginação. E qual é a pergunta, então? A pessoa constrói um modelo dentro de si. Sim, diz Rav, constrói. Assim o é. Não há nada mais do que isto, que esse modelo construído e agora, a forma com a qual eu vivo está baseada nesse modelo que eu construí dentro de mim. Se eu tivesse recebido um outro modelo, seria uma outra pessoa. Eu outorgo a outro ou eu uso o seu desejo? Como funciona essa tecnologia? Satisfazer ao outro significa satisfazer a si próprio. Significa que eu sigo ajudando a que obtenha o que ele necessita. Significa que eu, dentro do grupo, com os meus amigos, me conecto com eles e uso esse sistema para autossatisfação do grupo como um todo. Nós nos fazemos outorgantes com relação à luz que vem sobre nós.
nos convertemos em uma rede e nos satisfazemos mutuamente. Portanto, outorgar a outro ajuda a revelar ao Criador? Sim, diz Rav. Através desse outorgamento eu revelo ao Criador, construo uma rede de conexão e dentro disso se revela o Criador. Portanto, está escrito: do amor ao próximo, ao amor ao Criador. E assim, há que outorgar ao outro, não importa que tipo de desejo. Se eu desfruto do Criador, e tudo vai ser revelado. Rav, por isso nós dizemos: ama o próximo como a ti mesmo, porque o próximo tem as mesmas intenções que você. Em Kabbalah, não é uma religião, não há nenhuma coerção aqui. É a revelação da natureza superior a todos, de maneira individual. Uma pergunta: por que há pessoas que sofrem? Por que sofrem tanto? Por que há tanto sofrimento até que cheguemos à revelação de Kabbalah? Por certo, há muito sofrimento. Estamos começando a revelar esse sistema corporal e supracorporal. E está tudo passando pelo sofrimento do amor, onde nosso ego tem que desenvolver-se até tal grau que realmente rompa essa cadeia egóica que gera esse sofrimento e que possa revelar prazeres superiores, altivos. E por isso temos que passar por um caminho largo, através de nascimento da terra, das moléculas da natureza, dos animais, dos humanos, até o estado de hoje, aonde estamos nesse último grau corporal, através de mudanças. E hoje mesmo está escutando que temos que ter um método que atrai essa luz circundante e através disto estejamos num estado chamado Arishena. Cheguemos ao estado denominado Arishena. Esse caminho rápido que nós aceleramos e somos atraídos, não empurrados, mas trabalhados pelos nossos desejos. Não preocupá-lo. Outra pergunta a mais: como nós podemos atrair essa luz circundante? Misha, há um amigo que está comigo e eu não sinto nada. Gradualmente, quando você estuda com ele, vai dar-se conta que se não está conectado com o amigo, não vai poder revelar a luz. Por isso, terá que ter este caminho, não é nenhuma opção. Vai ter que te conectar com o amigo e criar um sistema dual, onde a luz será revelada. Não revelada para você, em você, mas na conexão. Porque há uma necessidade de criar qual a finalidade da criação da criatura neste mundo? Olha, não podemos falar sobre o que foi antes da criação, não temos instrumentos para isso. Da mesma forma que não podemos falar sobre o que vai acontecer depois da correção. Vou desenhar alguma coisa aqui que seja mais fácil para explicar, na verdade. Nós estamos em um ponto particular do nosso caminho. Há aqui um segmento, aqui e aqui. Uma secção. Esse é o princípio da criação e esse é o fim da criação. Nada mais existe além disto. Desde o princípio da criação, digamos 10 milhões de anos, 14 milhões de anos
Bom, zero, pronto. Ponto zero. Nós calculamos isto no princípio da criação. Aqui temos a criação do planeta Terra, neste ponto. E aqui temos outro grau adiante, até que nós sejamos criados aqui, seres humanos. O princípio da criação. E aqui nos encontramos. E a única coisa que nós temos aqui nesse segmento muito pequeno, até nossa correção, 223 anos que nos sobram. Só isso. 223 anos para a correção final. Isso é tudo. Portanto, dentro desse tempo, nós temos que chegar ao propósito da criação. O que ocorreu antes do princípio da criação, não temos nenhuma ideia, para falar bem a verdade. Não temos percepção do tempo. E não temos nenhuma ideia do que aconteceu aqui. Portanto, vai haver tempo. Tempo existe somente dentro desta secção, deste marco que foi criado aqui, do princípio até este ponto. Adam Arishon aprendeu como obter esse sistema? Rav, não sabemos qual a razão de todo esse sistema. A razão é para dar prazer. Podemos dizer que quando o mundo foi criado somente para Adam Arishon? Certamente, obviamente. A questão é que isso não foi suficiente. Por que criar alguém para dar prazer? Não criar o prazer de fato, já pronto, satisfeito. Não temos como saber e entender esse sistema. Só vamos poder depois desta etapa final de correção. Quando tivermos o conhecimento completo desse sistema, quando todos os vasos estiverem totalmente corrigidos, únicos, quando criamos essa somatória do nosso ego aqui, esse nosso ego enorme, um ego enorme, separado, construímos num sistema que se chama Adam. Então, a raiz desse sistema único, completo, que estará idealmente corrigido e de acordo com o Criador. E então nós seremos como Ele criou todo esse local. E para que o fez? Nunca nós falamos sobre isto, sobre anos, tempo. Mas quando você fala 223 anos, você fala sobre um tempo específico. Por quê? Porque essa recebe... Porque é para informar as pessoas que tudo isso vai acabar muito celeremente. Que começamos em 1995, essa contagem desta última geração, onde recebemos a sabedoria de Kabbalah com esse propósito. Então podemos apressar esse processo e não esperar os anos que nos faltam. Se nós temos esse sistema para que seja o Criador, não temos que esperar até o final dos 223 anos. Simplesmente podemos acelerar os tempos e tomamos o caminho do sofrimento e transformamos em caminho de Arishena, investindo nossos esforços nisso. Baal Sulam escreve em suas cartas que para que a pessoa possa sentir um segundo de prazer, ele está disposto a cortar-se braços e pernas. É uma forma figurativa. É possível que imagine isso. Rav? O que eu quero dizer aqui é que é impossível comparar o prazer corporal com o prazer espiritual do mundo por vir. Os prazeres corporais são limitados, mas os espirituais ilimitados em Olam Rabá. Por isto, tem tanta preparação para isso. Não há algo que tenha se passado aqui e que nós estejamos aqui na Terra. Quantos milhões de anos?
mesmo todo o nosso desenvolvimento aqui não tem nos preparado adequadamente para essa percepção do prazer futuro. E só nos restam 223 anos para essa correção. Simeão. E então, de forma qualitativa, há prazeres diferentes. Podemos comparar o prazer de um cão e do ser humano? Não. É um prazer completamente diferente, né? É um prazer que entra dentro em uma forma sem volume, sem grau. É impossível medir da mesma forma que nós medimos as coisas nesse mundo. Quando a pessoa recebe isto, estuda a Kabbalah, então parece que aqui parece que aqui as pessoas têm opção se vai receber prazer ou não. Vão receber os prazeres corporais, independente de crerem ou não, de estudarem ou não, um grau de prazer vai entrar na vida de cada pessoa para lhe dar energia ao corpo e seguir vivendo. Há que dar vida ao corpo, não há nenhum significado na vida simplesmente prazerosa nessa terra sem a percepção espiritual. Por que 223 anos? Pode explicar você por que se calcula e como se calcula esse tempo? Muito simples, desde a primeira pessoa que viveu até esta obtenção espiritual da sabedoria de Kabbalah. Adam, desde o primeiro que descobriu isto, ele nasceu 273 anos atrás. A data que nós vamos logo colocar aqui é o Ano Novo Judaico, que faz essa marca, 4 de outubro deste ano. Esse é o sistema de Adam. E daquela data até agora, ele descobriu o método através do qual percebeu o mundo superior e escreveu um livro chamado O Anjo Secreto. E desde então, nós estamos contando os anos de acordo com o calendário cabalista. Faltam exatos 223 anos e já se passaram quase 6.000 anos. E ainda sobra os 223, até que nós concluamos esse estado onde toda a humanidade e vamos obter um mundo superior como Adam, esse estado verdadeiro, não somente com o que sentimos agora, nosso ego pequeno, mas o estado que realmente nós vamos sentir quando podemos sair dessa casca, obtendo este marco, como um pequeno bichinho que mora dentro de um repolho, como um verme que mora dentro de um repolho, que então sai e percebe o mundo superior. Aqui, ó, como um repolho aqui, ó. E dentro desse repolho, um bichinho, um vermezinho, que vive aqui, ó, um bichinho. E todo este mundo, e ele tem orelhinha, tem boquinha, e está pensando quão horrível é esse repolho, amargo, é muito ruim. Eventualmente começa a mover-se, tira a cabecinha ali, ó, e começa a olhar o mundo. Uau! Olha o mundo ao redor, que lindo! E os seus olhinhos já fazem-se grandes e vê a luz. Há um sol e pássaros e há uma doçura. Está impactado o bichinho pela percepção que ele vê de fora e a comparação com o mundo interior. E quanto o mundo superior é incrível ao alto. Claro, pássaros, tudo. Sim, para esse bichinho, talvez o pássaro seja perigoso, pode até comê-lo. Vamos tirá-lo daqui então.
Nós também temos que ver aqui nosso repolho pessoal através de nós. Sim, para ele o mundo era muito amargo, quer dizer, um sofrimento pressiona o ser. Aqui o bichinho tem que sair, os amigos aqui nas telas se sentem assim. Se sentem bem, está bem aqui. Moshe, com relação a esta alegoria, nós também podemos dizer que estamos como dentro da mãe. Claro, mas dentro da mãe temos que sair, não podemos ficar dentro dela somente, né? O ventre da mamãe pode ser bom e aconchegante, mas não podemos viver lá dentro para sempre, não é mesmo? Nós temos que entender que a satisfação real é obter a anulação desse prazer e sentir o mundo como um repolho amargo. E, portanto, vamos dirigir-nos à sabedoria de Kabbalah para podermos avançar de fato. Alguns anúncios para concluirmos, então. Todos os que estão usando nossa página, neste grupo que aparece em tela, vão à página do Michael Lightman. Pode fazer as suas perguntas ali. Vamos começar em setembro um curso sobre fundamentos de Kabbalah. Em 3 de setembro. E os anúncios com relação ao congresso em Praga. Isso vai acontecer em 10 e 11 de setembro. Por gentileza, registrem-se para isso. Em congresso.info. Nós vamos ter perguntas curtas. Para que necessitamos de tantas fantasias? Fantasiamos para poder cobrir as mentiras com mentiras. Sim, por certo. É como em nosso mundo. Nosso mundo parece verdadeiro, mas não é. A pessoa se dá conta de que esse mundo não vai receber a felicidade. Não há que provar que há felicidade nesse mundo. Simplesmente tenho que aspirar à felicidade no mundo superior. Que é que eu recebo se outra pessoa recebe prazer do Criador e eu não? Rav? Eu me satisfaço através dele. E então, esse é o meu sistema superior mais egoísta. Eu satisfaço a todo mundo através de mim mesmo. Então, vou satisfazer-me. O que significa satisfazer os desejos do alheio? É o meio no qual posso satisfazer a mim mesmo. O meio de satisfazer o Criador. Se muitas pessoas recebem esse prazer superior, então o que vai acontecer nesse mundo? Nosso mundo vai desaparecer, é uma sensação totalmente, vai existir somente nossa sensação. Nossa sensação como... O mundo é uma matéria. É verdade. O mundo só existe nessa situação que nós possamos ver. Nós não temos ideia do que acontece fora das nossas percepções, dos nossos sentidos. Aqui nós temos positivo e negativo. Você transfere o egoísmo aqui de um ponto para o outro, o ego permanece. Somente nós usamos de forma correta. Podemos chamar a relação padre-filho como otorgamento. Eu tenho que fazer um ego que seja corrigido para poder otorgar isto. É alma, isso se chama alma. Podemos... A pessoa pode ser um cabalista enorme, como muitos que já existiram, homens e mulheres também. E as crianças, os filhos não foram cabalistas. Então não existe uma descendência
de Kabbalah, pai e filho, por exemplo? Потому что творение – это то, что мы ощущаем. И когда мы справляемся с тем, Que tem a ver com correção com prazer, porque criação é o que nós sentimos, temos que corrigir essa criação. и вместо него Portanto, nossas sensações, nossos sentidos têm que ser corrigidos para que possam ser transformados em algo melhor. E a criação é totalmente diferente do que nós percebemos, é um mundo superior. если у вас Se eu já tenho este prazer do que você está falando, já tenho o Kabbalah, querido. Se você tem um desejo pela Kabbalah, estude. Se não tem um desejo, não estude. Se o teu desejo desaparece, есть методика. Методика основана только на том, что então o teu desejo era limitado. Isso era um problema. нет. Não é um método, isso não é uma coerção. Está tudo baseado no que você quer e no que você não quer. Вы можете оставить кабалу, Não há correção. Não há coerção para nada, não há nenhuma obrigação. A pessoa, ninguém vai te castigar de nenhuma maneira плоскости, в которой e vai estudar. Поэтому смотрите сами. Это наука только для тех, кому это необходимо. Удачи вам, будьте здоровы. Há que comprovar se. Bom, muita sorte a todos, um abraço a todos, obrigado.